Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês das leituras que eu fiz no mês de janeiro, que foram 7. Eu li alguns livros bons, outros livros que eu realmente não gostei, tipo, nem um pouco. Alguns foram, tipo, ok. Teve um lançamento, eu gostei de ter feito isso, eu nunca tinha lido um livro na semana do lançamento, eu acho, foi a primeira vez que eu fiz. Geralmente eu leio livros bem mais tarde, assim, eles já foram lançados há semanas, meses, anos, muitas vezes, quando eu leio. Então eu gostei de ter feito isso. Mas antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês para que vocês pudessem se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida, algum comentário, compartilhar com os amigos de vocês. Me seguir no Instagram, que é @guridosLivros. E se vocês forem comprar qualquer desses livros que eu vou falar hoje, usem os links aqui do canal, que eu ganho uma pequena comissão quando vocês compram por eles. Mas então, sem enrolação, o primeiro livro que eu li foi Cinder. Eu nunca tinha lido nenhum livro dessa autora, acho que é Marissa Meyer o nome dela. E eu até achei, assim, a história legal. A história é que é um reconto de Cinderela, mas a Cinderela, nesse caso, ela é uma guria que ela é tipo um ciborgue. Então ela tem partes humanas, partes de robô, numa sociedade na China. Eu gostei da ambientação, achei isso legal. E ela tem aquele mesmo negócio, né? Ela é empregada da mãe e das irmãs, da mãe madrasta, né? E daí tem o negócio do príncipe e tudo mais. Tem alguns elementos da história original que foram tirados e eu até achei legalzinho. E outros que foram acrescentados que eu também achei legal. Eles têm uma coisa muito similar ao que a gente viveu em 2020, 21, 22 em relação a uma doença mundial. Isso é um ponto muito importante na história. E todo o desenrolar da história eu achei interessante. Eu gostei de muitos elementos. Alguns são bem bregas. Assim, eu já sabia que ia ser assim. Eu gostei da história, eu gostei do andar. Passou bem rápido, foi uma história divertida. Eu achei, assim, um livro que eu recomendaria. E é uma série, então acho que são 5 ou 4. E esse é o primeiro deles. Foi legal. E depois nas outras histórias vai se conectando, acho que é com outras princesas. E daí eu cometi o erro de ler o livro 2, que se chama Scarlet. E esse livro você acompanha a Chapeuzinho Vermelho. Eu não posso falar muito sobre o livro, né? Porque senão também dá spoilers do primeiro. Mas assim, esse livro deve ser o livro mais brega que eu li na minha vida. Que livro brega? É tipo assim, a guria conhece um cara hoje e no dia seguinte ela está completamente apaixonada. Tipo, não faz o menor sentido. É aquele assim, o absurdo do absurdo do absurdo. Tem umas coisas assim muito nada a ver. Eu achei que assim, a autora viajou completamente nesse livro. Eu só quero continuar a série por quê? Porque eu quero ver até onde a breguice vai. Eu acho que são 4 principais. Se tiver tipo livros de contos e esse tipo de coisa, não vou ler. Só vou ler os principais mesmo. Eu quero fazer uma série de vídeos aqui no canal com bastante spoiler falando de todos os livros. Eu vou fazer do primeiro livro, mas daqui a alguns dias. E daí vamos ver como é que ele vai. E depois eu quero fazer de todos os outros. Provavelmente vou fazer. Mas assim, olha, é brega assim num nível que eu nunca tinha visto. É muito assim, muito ruim. E tem assim umas cenas assim patéticas. Eu li também O Sol é para Todos. Eu já tinha lido pela primeira vez quando eu tinha uns 16 para 17 anos. Gostei muito, acho que é um livro muito importante e necessário. É considerado um dos clássicos, né? Tá naquelas listas de 100 livros para ler antes de morrer, esse tipo de coisa. O livro foi lançado, se eu não me engano, em 1960, então ele tem 60 anos. Mas é uma história que se passa na década de 30 e você acompanha a história pelos olhos de uma garota que ela tem tipo uns 8 anos. Ela é filha de um advogado. Eles moram numa cidade pequena no interior do Arizona e ele tem que defender uma pessoa negra. E aquilo ali é tipo o grande escândalo, assim, todo mundo fica contra a família, esse tipo de coisa. Então você vê todo esse desenrolar muito racista pelos olhos de uma criança. É uma história muito interessante, o desenrolar dela é muito interessante, tem detalhes assim muito importantes, e eu acho que o livro trata de temas assim muito importantes pelos olhos de uma criança e também com essa visão de amadurecimento, né, de crescimento, de talvez deixar um pouco algumas coisas da infância pra trás, porque você tá dando um passo pra frente. Acho que é um livro muito bom. Se você nunca leu, eu recomendo. Acho que é um livro excelente. Se você for ler um único livro esse ano, acho que esse livro poderia ser esse. É um clássico muito fácil de você conseguir acompanhar. Tem uma história em muitos momentos engraçadas, mesmo com partes muito tensas e complicadas. E a escrita, eu acho ela muito gostosa. Ele tem menos de 400 páginas, se eu não me engano tem 350, então também não é muito comprido, e eu acho que é uma boa leitura. Eu li um conto, eu nunca tinha lido acho que nenhum conto na minha vida, tirando os contos de Bido ou Bardo, mas foi um conto de um autor brasileiro, que eu não tenho nem ideia quem ele seja, mas o nome do conto é Depois da Caixa Preta. O conto é uma coisa assim meio, tipo, como se você estivesse acompanhando o Big Brother. Eu não assisto, nunca nem assisti Big Brother. Eu achei que talvez o conto seria interessante, tem algumas coisas interessantes, mas no final é uma grande de uma viagem e eu não gostei meio que de nada. Eu achei meio fraco, tem um monte de palavrão pra lá e pra cá, tipo, nada a ver. A história meio que sem pé nem cabeça. Felizmente o conto tem 99 páginas, porque se tivesse mais que isso, acho que eu tinha largado. Mas assim, foi uma coisa que eu achei que teria coisas que eu gostaria, mas eu meio que já sabia que eu não ia gostar. Então não foi uma surpresa eu não ter gostado. E assim, tem coisas ali que acho que talvez funcionassem melhor pra mim em outras histórias, mas do jeito que ficou, eu achei muito ruinzinho. Eu li Legend, que foi o primeiro livro dessa autora também que eu li. Tanto esse quanto Scarlet eu fui ler porque estavam disponíveis no Kindle Unlimited pra ver, né, como é que eram as histórias. Se você não conhece esse serviço, você paga R$20 por mês e você tem acesso a milhares de livros. Tem tanto em português quanto em inglês, em outras línguas. E você faz tipo um serviço de alugar esses livros. Você pode pegar até 20 livros de uma vez. No primeiro mês ele é grátis. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês não conhecem, vocês podem usar pelo telefone, pelo computador, pelo tablet ou pelo próprio aparelho do Kindle. E daí vocês podem dar uma olhada se vocês acham que o serviço vale a pena pra vocês ou não. Mas falando do livro, tem várias coisas
coisas interessantes. É uma coisa assim, meio caçador e caçado. É uma sociedade distópica, futurista. Eles moram nos Estados Unidos, mas eles não sabem exatamente que eles moram nos Estados Unidos. É meio que como se eles não soubessem qual era o nome do país antigamente. E daí tem essa guria, que ela é da polícia, digamos assim. Ela tá treinando pra ser da polícia. E ela teve a melhor nota da prova lá que eles têm que fazer e tudo mais. E daí tem esse garoto que é um ladrão. A história toda tem várias coisas interessantes, por mais que sejam meio previsíveis. A garota é órfã, todo aquele negócio. Mas pra mim o problema, assim, é que a história não tem pé nem cabeça, porque os dois têm 16 anos. Não faz o menor sentido. O menor sentido. O garoto escala prédios de 20 andares em 5 segundos, umas coisas assim. E daí depois tem um romance, assim, terrível. Eu achei que, assim, o livro tem várias coisas, parecem interessantes, mas no final acho que é mal executado. Não é tão ruim pra mim quanto Scarlet, acho que é melhor. Mas eu achei que é meio sem pé nem cabeça. E agora uma parte com spoiler. A garota tá caçando ele, 2 dias depois ela está apaixonada por ele. Não faz o menor sentido, não tem, assim, nada com nada, assim, achei ruim. Mas ainda assim tem alguns elementos interessantes, por mais que seja um pouco previsível. Eu tenho a impressão que esse tipo de distopias que eu não acompanhei, mas que foram lançadas um pouco depois das que eu acompanhei, elas parecem que beberam muito da fonte das que eu acompanhei e copiaram muita coisa. Então parece que muitas dessas coisas, quando eu tento ler, elas são muito similares a outras coisas que eu já vi, e daí acaba não funcionando muito bem pra mim. Mas talvez funcione pra você, né? Não acompanhou nenhuma dessas outras coisas, ou gosta muito de distopia. Pra mim o problema mesmo é o romance e a idade deles. Se esses personagens tivessem mais, tipo, 20 anos, 25, 30, eu acho que seria muito mais interessante. Pra mim o problema é eles serem tão jovens. E analisando hoje em dia, tipo, Jogos Vorazes, Divergente, essas coisas, eles também têm, tipo, 16 anos. Mas naquela época eu não achava tão esquisito. Mas hoje em dia, analisando essas outras coisas que eu não acompanhei, eu achei muito estranho. E talvez o fato de eu achar estranho é porque também os personagens são mais infantis. Uma última coisa que eu achei que esse livro peca é que os personagens são muito caricatos. Então é tipo assim, tem uma mulher que ela é super do mal, e daí ela é completamente má. E depois tem uma pessoa que é muito do bem. E é umas coisas assim meio sem pé nem cabeça. Os personagens não são muito bem construídos, na minha opinião. Eu li também o livro do Príncipe Harry, O que Resta, O que Sobra. Acho que é O que Sobra. Eu gostei muito da escrita, pra ser sincero. Eu li o livro assim em menos de uma semana, e é uma biografia de 500 páginas com letra pequena. Então assim, é uma coisa um pouco mais demorada do que um livro de fantasia, ficção ou qualquer coisa do tipo. Mas eu gostei da escrita. Eu acho que aborda muitos temas assim complicados. O que eu percebi pela leitura, talvez seja o que ele quer que eu perceba. Mas pra mim, a leitura passa a impressão que é uma pessoa muito solitária, mas em outros momentos ele coloca, tipo, muita culpa sobre algumas ações dele na família, esse tipo de coisa. Então parece que em alguns momentos ele tá tentando falar, ah, não, a culpa é minha, mas no final das contas a culpa é deles, esse tipo de coisa. Eu quero fazer um vídeo bem detalhado falando sobre esse livro. Eu nunca tinha anotado tanto em um livro. Eu quero fazer nas próximas semanas esse vídeo, e assim, vai ser um vídeo comentando não só o que eu achei do livro, mas assim, o livro em si, então com muitas informações. Mas eu não acho que esse tipo de coisa atrapalha muito a história e a leitura em si, porque antes de eu terminar o livro, eu assisti um vídeo ou outro comentando sobre o livro, e comentou sobre partes que eu ainda nem tinha chegado, e eu gostei mesmo assim, tipo, não atrapalhou minha leitura. É um livro assim meio complicado, né? Uma pessoa muito famosa, com uma família muito famosa, então é difícil, você não sabe exatamente o que é verdade, o que é mentira, mas partindo da suposição que tudo seja verdade, assim, a vida dele, uma vida que eu não gostaria de ter nem um pouco, uma vida complicada, muito complicada em relação à convivência familiar e essas relações, parece muito distante na realidade as convivências. Ele fala, por exemplo, que quando a mãe dele morreu, o pai dele veio, contou a notícia durante a noite, deu um tapinha no joelho dele e foi embora. Então assim, é uma coisa meio como se fosse eu aqui, você lá, não sei, é uma coisa esquisita, tem muitas coisas estranhas. Ele fala em um momento que ele estudava num colégio interno, que até os 13 anos de idade, eles tinham uma senhora que dava banho neles. Então assim, é umas coisas um pouco esquisitas, sabe? Tipo, que você fica meio assustado. Mas eu quero fazer um vídeo falando melhor, porque se eu começar a falar aqui, eu vou contar muita coisa do livro. Mas nas próximas semanas podem ter certeza que eu vou deixar um vídeo aqui falando bem melhor sobre esse livro. E por último, eu li As Aventuras de Pi. Eu nunca tinha lido esse livro, eu tenho esse livro há algum tempo, mas no final das contas acabei lendo na cópia da minha tia, porque eu tava uns dias na casa da minha avó, acabei lendo nessa cópia. E é um livro que eu já tinha assistido o filme, apesar de não lembrar muita coisa, eu lembrava que tinha umas cenas muito bonitas. Se você não sabe nada sobre esse livro, é um livro que acompanha a vida de um garoto, que o pai dele é dono de um zoológico, e eles vão se mudar da Índia pro Canadá. Durante a viagem, o navio afunda, todo mundo morre, menos ele e alguns animais, e é a história dele com ele e o tigre, basicamente, né? Porque depois vai sobrando ele e o tigre. Acho que isso não é um grande spoiler, porque se você olhar a capa do livro, tem isso. Mas é uma história muito interessante, eu gostei muito. Na realidade, o início da história, ele diz que o objetivo daquela história é falar sobre Deus. E é uma história muito interessante, é uma história sobre sobrevivência, sobre crença, sobre diferenças. É muito legal que no final ele conta a história dele pros policiais e eles falam que aquela história não tem nem pé nem cabeça. E ele pega e fala a mesma história, só que substituindo os animais por pessoas, e eles acreditam com muito mais facilidade. E no final ele fala basicamente isso, que é mais fácil as pessoas darem crédito e valor pra informação que tem relação com a vida delas, né, com coisas que elas já estão acostumadas, do que aquilo que não tem nenhum pé nem cabeça com aquilo que elas estão acostumadas, né, e que muitas vezes as pessoas basicamente
realmente desacreditam da religião, porque elas não têm provas tão físicas, né? Porque elas não conseguem ver tão palpavelmente essas coisas na frente delas. Eu gostei do livro, achei muito legal, acho que é uma leitura muito boa, e foi uma das melhores leituras desse mês. O Sol é para Todos, o livro do Pi e o livro do Príncipe Harry foram minhas leituras favoritas, daí tipo, Cinder foi tipo médio, depois os outros realmente eu, assim, não curti muito, mas faz parte. É isso, gente, até o vídeo da semana que vem, não esquece de se inscrever aqui no canal e comprar aqui pelos links, e tchau!